Olá pessoal, fique agora com o resumo do próximo capítulo de Força de Mulher. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E comente de qual cidade você está falando e o que acha da novela. Alp leva a pasta azul e Piril fica atrás dele com muito medo. Ele se senta no sofá, abre a pasta, tira os documentos, mas não há nenhuma foto. Piril fica perplexa sem entender. Ela vai até o quarto e se dá conta que as fotos estavam em outra pasta azul. Piril rasga todas as fotos de Bahar e dos filhos. Ela se recorda de quando pediu a Monir que ele a levasse até onde Bahar e os filhos moravam, pois precisava vê-los. Monir havia dito que isso era perigoso, um risco muito alto. Piril disse que precisava vê-los, e então Monir disse que iria tirar fotos deles. Piril descarta as fotos de Bahar e dos filhos no lixo da cozinha. Doruk fica vendo a máquina de costura de Enver e se deita ao lado dela. Ele diz que está com muitas saudades do vovô. Seida entra na casa de Bahar para saber como eles estão. Ela percebe Doruk triste e pergunta para Bahar o que houve com seu menininho querido. Bahar diz que ele está com saudades do Enver. Seida o pega no colo e Doruk diz que o vovô Enver sempre ficava muito feliz quando os via. Ele diz que sempre recebia um beijo e agora não tem ninguém para recebê-los. Bahar diz que fica triste quando vê os filhos com tanta tristeza. Doruk diz que não é a mesma coisa e estão sem o vovô. Seida diz que eles não precisam ficar assim e que o Enver está muito mais perto do que eles imaginam e revela que ele está na casa do Arif. Nissan e Doruk ficam animados e Bahar confirma. Seida oferece para levá-los para ver Enver e Bahar permite, afirmando que Enver sempre será o avô deles e eles podem vê-lo sempre que quiserem. Nissan e Doruk ficam muito contentes. Depois, Bahar pede que Seida diga ao Enver que ele ver as crianças não significa que irão fazer as pazes. Seida pergunta a Bahar se ela viu a Sirin ontem. Bahar diz que sim, começa a chorar e revela que não conseguiu colocar Sirin em seu lugar e que aquela doença está tirando sua vida. Arrasada, Bahar diz que foi a Sirin quem bateu nela e que não pôde fazer nada. Ela diz que Sirin saiu correndo e deixou ela na rua indefesa. Seida tenta consolar Bahar. Bahar se lembra quando Sirin disse que Sarp a amou. Sirin disse que o Sarp a enganou, que ele havia dito que a amava e que disse que iria largar dela para ficar com ela. Bahar deu um tapa na cara de Sirin, mandou ela ficar quieta e questionou como ela se atreve a olhar em seus olhos e continuar mentindo. Bahar sufocou a irmã e disse: "E quem consegue amar uma pessoa louca como você? O Sarp nunca olharia para alguém como você. O Sarp nunca conseguiria te amar, entendeu? Entende isso de uma vez por todas. O Sarp nunca amaria uma louca como você. Ninguém te ama." Sirin teve um surto. Jogou Bahar do outro lado, se levantou e afirmou que o Sarp a amou. A cobra infeliz agrediu Bahar violentamente e deu vários chutes nela de forma covarde. Gente, essa Sirin é uma praga. Que menina malvada. Deveria existir uma vacina para eliminar uma demônia dessa. Seida garante a Bahar que Sirin vai pagar pelo que fez com ela. Enver diz a Arif que a Bahar precisa dele, e antes dela ir para a casa da mãe, o apartamento pegou fogo, e eles poderiam ter morrido queimados. É um perigo. Ele diz que sabe que a Bahar vai sair dessa. É uma pessoa muito boa, e não é justo a coitada sofrer tanto. Arif diz que ninguém é mais valente que a Bahar, e faria qualquer coisa pelos filhos. Enver diz que não se preocuparia tanto se não fosse por esses desmaios repentinos. Seida chega ali com as crianças, que são muito carinhosos com Enver. Enver fica feliz com a visita dos netos. Ele diz que não estava conseguindo dormir direito e que via eles até em seus sonhos. Doruk diz que ele também apareceu em seus sonhos e que ele lhe dava sorvete. Enver diz que vai dar todos os sorvetes, de todos os sabores que ele quiser. Seida conta a Arif que a Sirin bateu na Bahar. Ela ficou arrasada e deu até pontapés nela. Arif fica revoltado e espreme sua mão de ódio. Ele vai até a casa de Bahar e ela pensa que ele está ali para falar sobre o aumento do aluguel. Bahar diz que já conversou com o Yusuf e disse que por agora não pode pagar. Arif conta que não está ali por isso e Enver já pagou a parte dela. Bahar diz que ele não pode fazer isso, que não pediu nada e pede para ele devolver o dinheiro para Enver, que irá pagar assim que puder. Arif diz a Bahar que sabe que ela está brava. A compreende, mas o Sr. Enver é um homem muito sensível e ele está bem chateado, e ela sabe como ele é. Ele diz que acha que ela fazer isso com alguém que a ajudou tanto é cruel.
Bahar diz que não quer ser grosseira e nem fechar a porta na cara dele, porque ele também já fez muito por ela, mas foi muito clara. Não quer nunca mais falar com eles, nem com ele, nem com a Elis e muito menos com o Enver, e eles não têm lugar em sua vida. Ela diz que todos eles permitiram ela viver sobre o mesmo teto da Sirin e daquelas mentiras, e nenhum teve coragem de contar a verdade. Bahar se retira, mas Arif entra ali. Ele diz que todos irão ficar, ele, a Elis e o Sr. Enver, mas ela precisa deles agora. Arif diz que não tem como ela vencer aquela doença sozinha, e se ela ficar com as crianças, ficarão de um jeito muito mau. Bahar diz que dará um jeito. Arif pergunta como. Bahar diz que não é da conta dele e manda ele ir embora. Arif diz que ela está afastando todas as pessoas que a amam. Afastou os amigos e até sua família e pede que ela não faça isso. Bahar diz que não confia mais nele, que não consegue confiar em nenhum deles. Arif diz que então é esse o problema, que ela não confia para poder se proteger. Bahar diz que não consegue mais, não pode arriscar de mentirem de novo para ela e como pode garantir que nunca mais ele irá mentir para ela. Arif diz, você não pode, mas pode falar que o Arif nunca me machucaria, ou o Arif não vai deixar nada e nem ninguém me machucar, ou falar que menti e escondi de você todas as coisas horríveis que seu marido e sua própria irmã fizeram por suas costas, porque eu te valorizo. Você sabe que eu faço qualquer coisa por você. Você pode falar tudo isso. Uma coisa que pode falar é o Arif me ama mais do que eu posso imaginar. Arif e Bahar se olham e ele logo sai. Já à noite, Jali vai à casa de Atice e quer falar com a cobra criada. Sirin menospreza Jali e ela pede desculpas. Sirin pergunta por que ela veio se desculpar. Jali diz à tia que ontem culpou a Sirin por algo que ela não fez, e não foi ela quem contou para o Borá sobre seu divórcio, e quer pedir desculpas para as duas. Atice diz a Jali que sabe que às vezes a Sirin faz besteiras, mas o que ela fez ontem, expulsá-la de sua casa sem dar direito de explicações, foi muito cruel. Nossa, que dó, meu Deus. Jali diz que ela tem razão e cometeu um erro e foi ali por isso. Sirin diz, aproveitando seu pedido de desculpas, deveria pedir para Bahar também, porque na noite que você me expulsou da sua casa, a gente se encontrou na rua por acaso. Eu não tenho ideia de como ela sabia onde eu estava, mas ela sabia, e eu não sei como. Ah, vocês duas nem imaginam. Eu bati nela. No maior cinismo, Sirin olha para Jali e Atice debochadamente e vai para o quarto. Sirin se recorda da surra que deu em Bahar enquanto ela passava muito mal. 2 pessoas viram Sirin agredindo Bahar, mas ela saiu correndo. As 2 pessoas ajudaram Bahar enquanto ela agonizava. Atice tenta abrir o quarto de Sirin, mas a cobra dos infernos deixou trancado. No outro dia, Seida pergunta a Nissan se ela sabe o celular da avó dela de cabeça. Nissan diz que sabe, e Seida diz que vai precisar desse número, pois vai ligar para a tia dela e brigar com ela. Seida diz que ela vai dizer para Bahar que deu aquele laço para ela, e isso será segredo entre elas. Nissan diz a Seida que sabe o que sua tia fez, e por isso vai ajudá-la. Ela passa o telefone de Atice para Seida. Enver observa da janela Bahar levando os filhos para a escola. Teoman e Elis discutem. Irritado, Suat diz a Piril que pediu para ela não fazer nada sem antes falar com ele. Piril diz que, pelo visto, o Monir disse toda a verdade, e Suat confirma. Ele diz que sabe que ela quer ver a Bahar e os filhos dela, e o Monir contou os planos dela. Suat diz que até tirar foto é perigoso, e Piril diz que foi ele quem disse que não tinha perigo de nada. Ele diz que essa necessidade dela ver Bahar é uma bobagem feminina, e manda ela esquecer daquela mulher, pois não pode ser uma concorrente. Piril diz ao pai que tem algo estranho, que o Monir disse que ele deu dinheiro para ajudar Bahar e os filhos, e depois ele foi até onde eles moravam, mas já não tinha mais ninguém. Então ele investigou e a encontrou na casa da mãe dela. Piril pergunta se tem alguma informação que ela não saiba. Hikmet chama Bersan em seu escritório e pergunta se é verdade que o Beyami queria sair com ela. Bersan diz que aquele idiota ainda quer. Arif pergunta a Enver se ele disse para Seida sobre o Beyami. Enver diz que esqueceu totalmente e diz que quando se encontrar com Seida já vai falar. Seida vai chegando ali e Enver dá o recado de Hikmet para ela. Seida dá risada ao saber que Beyami está do lado de Seyfullah. Piril liga para Monir, diz que precisa de algo e manda ele se encontrar com ela na esquina, e dessa vez não é para ele contar para seu pai.
Bersan se maquia e finge que estava chorando. Beyame pergunta o que houve. Bersan pergunta se pode sentar com ele no carro até se acalmar e não quer que seus pais a vejam naquele estado. Beyame abre a porta do carro para ela entrar. Ele pergunta o que aconteceu. Bersan diz que seu pai quer obrigá-la a se casar e pede que ele a leve para passear. Beyame já aceita e Bersan diz que vai contar tudo para ele sobre o que está acontecendo em sua vida. Os dois saem juntos de carro. O outro homem de Hikmet liga para ele e avisa que a Bersan conseguiu levar o Beyame dali do bairro. Hikmet fica satisfeito.